Isso é profético. É profético. Opa. Jesus fala, o amor de muitos esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Exato. Isso é que abre o precedente para que o próprio Espírito do Anticristo se levante. Se você quiser aprender mais sobre o livro de Apocalipse da Bíblia, então assiste esse vídeo até o final. Se inscreve no canal, deixa o like e faz um comentário para ajudar a gente. Vamos assistir o vídeo. Isso é profético. É Isso é profético. Opa. Jesus fala, o amor de muitos esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Exato. Isso é que abre o precedente para que o próprio Espírito do Anticristo se levante. Você vai para a Europa, você fala de Deus, as pessoas olham para você e falam assim, você está falando de Deus para mim? Você está de brincadeira. E é um combo, né? Porque é o esfriamento, você levantar falsos líderes também. Então você vê muito escândalo em igreja, muitos líderes caindo, porque aí você enfraquece, tá vendo? Não adianta ir para a igreja ou ter fé, tá vendo? Ó, então essas coisas andam juntos, né? E tudo isso está fazendo que cada vez mais, né? Eu ainda creio que nós temos ainda algum tempo de um grande avivamento para a salvação de vidas. Também acredito, no mundo inteiro. Também creio. Mas o que vai acontecer, que Jesus disse, é o esfriamento da fé. Porque quando as pessoas deixam de invocar a Deus, naturalmente o espírito do anticristo vai tomando controle. Quando a gente falou de toda essa geopolítica, falou dessa questão do controle, é porque no mundo físico, a operacionalização disso não acontece de um dia para a noite. Você não, de uma hora para outra, você não domina o mundo, você não controla o mundo. Você precisa de tecnologia para isso. Você precisa de uma mentalidade para isso. Então, a pandemia, ela trouxe essa mentalidade. As pessoas querem o controle sobre elas mesmas, para ter segurança. E cada vez mais... O terrorismo começou com isso. É claro. Eu quero que o governo controle todo mundo para saber quem é terrorista, quem não sei o quê. Exatamente. Na época das Torres Gêmeas. Ótima observação. Então, espiritualmente falando, isso é o que de fato é a base de tudo. Porque se um povo clama a Deus e busca Deus, Deus intervém. E quando Deus intervém, toda a agenda do inimigo fica postergada. Mas Deus vai intervir se tem que se tem que cumprir. Tem que se cumprir. É isso que essa é a minha confusão mental. Não, Deus sabe. Essa tua pergunta é sensacional. Por quê? Porque como Deus é onisciente, Ele sabe exatamente o dia que tudo vai acontecer. Exato. Mas Ele espera que nós estejamos aqui para resistir. Porque tem um texto em 2 Tessalonicenses que diz assim, que o anticristo ele não vai se manifestar enquanto que aquele que o detém não seja retirado. E na minha opinião, esse que detém, que resiste a ele, é a igreja e o Espírito Santo na igreja. Agora, como se dá na sociedade? Nós estamos aqui falando agora de coisas e convencendo pessoas que estão nos vendo e gerando entendimento, e essas pessoas começam a resistir. Então, ainda que nós estejamos fazendo esse papel de resistência, Deus que está lá, Ele sabe de tudo. Ele sabe quando vai chegar a hora que não terá mais resistência. Alterando a profecia. Não. A gente está cumprindo a profecia. Exatamente. É isso aí. Existem algumas pessoas que eu já vi. É isso aí. Eu vi que elas acham que podem alterar o Apocalipse. Existem algumas pessoas, a galera da era de Aquários, etc., que acham que podem travar o Apocalipse. O Apocalipse não acontecer, podem diminuir o impacto do Apocalipse, etc. Isso. Tem duas coisas muito equivocadas. Primeiro, minha mulher trazendo as pizzas aí, muito obrigado. Opa, muito obrigado. Tá. Tchau, gente. Tchau. O cumprimento profético, isso não compete a nós. Os discípulos queriam de Jesus o tempo, de saber quando que vai acontecer. Não, eu quero saber. Não. Jesus começou a falar dos sinais. O mais importante, inclusive, nós olharmos para isso. Dele, estavam tentando tirar Pedro isso falou, da cabeça. não, você não vai. Não É claro. Então, a primeira coisa é essa, não está no nosso controle. Esse exercício de tempo, achar que você pode deter o Apocalipse... Ou adiar... Não, esqueça isso, não está no seu controle. O que nós devemos fazer com relação ao tempo da manifestação dessas coisas, e sabemos que vai ficar muito difícil, é por amor às pessoas que ainda não creem em Cristo, não confessaram a Ele, não entregaram suas vidas a Ele, é por amor a elas, nós continuamos falando e anunciando a Cristo em amor. Então, pelo pecador. O outro detalhe é o seguinte, só eu já te passo a palavra, é o seguinte... O outro erro
da pessoa pensar que pode parar o Apocalipse, primeiro é a questão do tempo. E o interessante é que algumas pessoas pensam assim, Rafael, igual eu fiz uma live, não fui levei no meu canal não, eu fiz uma live com alguém, não lembro agora exatamente, que a pessoa falou exatamente isso, que poderia parar o Apocalipse, porque um Deus tão maravilhoso, como é que permitiria que coisas tão ruins acontecessem? Eu falei assim, olha, peraí, eu estava na live, eu falei assim, peraí, gente. Você sabe que esperança não existe. Essa palavra esperança, no livro de Apocalipse não tem a palavra esperança, mas o Apocalipse é sobre esperança. O Apocalipse ele revela o plano que é desde o começo. Se é no princípio, é porque vai ter no fim. Deus vai, de fato, reformular tudo. E o Apocalipse é ele expressando todos os acontecimentos, são muitas taças, são selos, acontecimentos no céu, tremor, guerra, etc. Depois, tá? Porque isso é muito... Tremor, etc. Aí todo mundo olha para isso e assim, mas o Criador vai permitir todas essas coisas para o pecador se arrepender e se voltar para ele. É um amor tão grande. Embora a palavra esperança não tenha no Apocalipse, mas o Apocalipse é sobre esperança. A esperança da redenção, que inclusive o cumprimento de profecias do fim dos tempos começou com a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus de modo virginal, cumprindo profecias do Antigo Testamento. O próprio livro de Daniel fala que quando ele fosse retirado do mundo, o Messias seria cortado, seria tirado, profecia de Daniel. E se cumpriu quando Jesus morreu, quando ele subiu, não será visto mais. Então, assim, por mais que no Apocalipse não tenha esperança, mas é sobre esperança, então a gente não para o Apocalipse. E o Apocalipse não é caos para quem tem o Espírito de Deus. Entende que tudo está se cumprindo para a redenção. Então Deus tem um projeto para a humanidade. Eu queria fazer uma observação aqui na questão do tempo. A Bíblia fala que todas as gerações deveriam esperar pela vinda dele. Porque quando ansiar e acreditar que seja na própria geração. Porque do jeito que está a Bíblia e numa primeira leitura, a gente tem medo da vinda dele. Porque, meu Deus, eu não quero que a vinda dele venha na minha vida, porque eu não quero esse caos, passar por todo esse sofrimento. E na verdade o contrário. É o contrário. Mas assim, por que ele disse que ninguém sabe o dia ou a hora? Porque se a primeira geração soubesse que ia ser 2000 anos depois, tranquilo, eles não iam ficar nem aí. Então, inclusive o apóstolo Paulo acreditava que era no tempo dele. Todas as gerações têm a chamada bendita esperança. O livro de Apocalipse não tem, mas a Bíblia fala de esperança muito. Por quê? Porque isso faz com que o indivíduo que está vivendo naquela geração, ele viva primeiro se consagrando para Deus e fazendo a obra para ele. E pregando o evangelho todo o tempo. Isso é o que me move, pregar o evangelho todos os dias. Quem vai querer pizza? Bom, né? Bem-vindo, né? Bem-vindo. A gente come uma pizzinha. O que vier a mim de maneira alguma eu lançarei fora, para ser bíblico aqui. Agora, ô Vilela, obrigado, Lene. É simplesmente você entender que Deus, ele conhece o fim no começo. Sim. Ele sabe que, ainda que o homem tenha liberdade de interagir e age, ele conhece tudo. Então, ele coloca em nós essa vontade de pregar, de resistir, e isso acontece. Mas isso não vai retardar nem um dia da sua vinda, porque ele sabe exatamente quando vai acontecer. Agora, quando você olha para o redor e você percebe todos esses sinais acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Não é que uma coisa está acontecendo. Agora, essa semana, né, os cientistas falaram que a Terra está girando mais rápido, e porque está girando mais rápido, obviamente os dias estão encurtando. Sim. Quando eu vi aquilo, imediatamente eu fiz um vídeo falando, a ciência comprovou mais uma profecia de Jesus, que diz lá em Mateus 24 que na grande tribulação seria tão difícil que os dias que se não fossem abreviados aqueles dias, nem os escolhidos suportariam. Durante muito tempo, as pessoas, os cientistas diziam, isso é impossível, porque a Terra, ela gira em torno de si mesma, o movimento de rotação, e isso dá as 24 horas. Só que agora, cada vez mais, ela está girando mais rápido. Aí eles dão algumas teorias, porque as calotas polares estão derretendo, e isso está permitindo que tenha menos peso nos polos, e por isso está girando mais rápido. Eles dão um monte de explicações. Mas está acontecendo mais uma profecia. Olha o geomagnetismo, a alteração do geomagnetismo, a alteração do polo magnético da Terra. Eles dão algumas teorias. Porém, a Bíblia diz que durante a grande tribulação,
os dias serão abreviados. E os cientistas estão dizendo que isso é um viés para os próximos 50 anos. Então, no meu vídeo eu falo, será que isso é uma evidência de que nós estamos nos aproximando da grande tribulação? Aí quando você olha para tudo que está acontecendo ao redor, você, né? Outra coisa, você quer ver um outro detalhe? Jesus disse que quando acontecessem as grandes tsunamis, o mundo ficaria estupefato com o bramido das ondas. Ora, no tempo que Jesus falou isso, tsunamis já aconteciam. Sim. Só que quando acontecesse num país, o outro não sabia. Agora, no Apocalipse, a Bíblia diz que quando as duas testemunhas foram mortas em praça pública, o mundo vai se alegrar e trocar presente. Tecnologia. Como é que o mundo vai ver isso? Tecnologia. Pela tecnologia, pela internet, não é pela televisão, pelos celulares. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, está pipocando em todo lugar. E quando Jesus fala sobre esse tempo de guerras, rumores de guerras, falsos cristos, o amor se esfriando, ele diz, isso não é o fim, é o princípio do fim. Ele usa a figura da mulher tendo dores de parto e aquelas contrações. Não é o nascimento, mas é a preparação para o nascimento. Pro nascimento. Daqui para frente, o que muda é a intensidade. Chega, aumenta a intensidade, aumenta o número de coisas. E é o que está acontecendo agora. A gente conseguiria uma metáfora para esse entendimento de Deus não impedir o Apocalipse mesmo sabendo? Seria alguma coisa tipo, eu sei que meu filho vai sofrer pra caramba e eu posso, como pai, não deixar ele passar por algumas coisas, mas ele não vai ter esse aprendizado e quando eu não estiver aqui ele vai sofrer sozinho. Será que tem alguma metáfora desse tipo? Assim, por que Deus deixaria o mundo passar por tudo isso? Eu queria você só... entendeu? Posso redirecionar a pergunta? Melhor. O Apocalipse não é Deus deixar. O Apocalipse é Deus fazer acontecer. Como assim? É ele quem vai fazer isso. Ele que vai fazer, é o controle total. Não é ele se isentando. Não, e Deus não vai ser. É ele que vai fazer. Não vai se isentar em nenhum momento. Olha, quando ele começa a abrir não os selos... Não é um crescimento. É ele que estabeleceu. Não. O Apocalipse não é um advento aleatório, é estabelecido por Deus. Não, mas não é um esfriamento Não, o esfriamento acontece, mas eu queria... Mas o mal, ele tomando mais poder... Não. Escuta aqui, quando você lê o livro de Apocalipse, sabe, as próprias pessoas falam... Livra-nos da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono. Da ira do Cordeiro? O Cordeiro Jesus, é Jesus. Jesus. Jesus é quem abre os selos. Jesus, Ele abre o primeiro selo, ele abre o segundo selo. E quando ele vai quebrando os selos, os malefícios, as pandemias, as guerras, as mortes, os meteoros começam a acontecer. Cara, então, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. É Cristo que abre os selos? Sim, e ele não só abre os selos, como ele comanda total. todo o Apocalipse. Eu achei que era o anticristo que... Não. Até agora, Satanás está no mundo. Tá. A partir do momento que começa os juízos, é Deus assumindo o controle. E aí, Paulo fala em 2 Tessalonicenses que porque eles não creram na verdade... Deus lhes enviará a operação do erro. Do engano. Para que creiam na mentira. Ou seja, faz 2000 anos que Cristo manifesta a sua graça na vida de todos que pregam. A pessoa pode dizer, eu aceito, eu creio. Todo mundo tem a chance de se converter. Mas também tem a oportunidade de dizer, não quero, não aceito, não creio. Mas quando chegar a hora do Apocalipse, ele está no trono. É ele quem abre, é ele quem determina. Quando Jesus, ele vem. Quando João vê Deus sentado no trono com um livro na mão direita, selado por fora e por dentro, e alguém fala assim, quem é digno de abrir esses selos e revelar o que está escrito no livro? Houve um silêncio no céu. João começa a chorar. E ele disse, eu chorava porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí ele ouve uma voz dizendo, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os livros. E de repente, ficou arrepiado. Entra na sala do trono que é chamado de o leão da tribo de Judá, mas parecido com o cordeiro, com vestes salpicadas de sangue. Quer dizer, entra na sala do trono, todo mundo vai ver Jesus e prova... Onde é a sala do trono? Não, onde está o trono de Deus. Onde fica Deus. Sim, onde está Deus. Tá. E os 24 anciãos e todo mundo. Ele chama de terceiro céu, etc. Terceiro céu. Sim. Entra alguém parecido com a figura de Cristo? Não, é Cristo. Então, mas você falou... O leão com a figura porque ele é chamado de leão, mas ele parece também o cordeiro que foi morto. Então, parece porque é. Ele é Jesus. Então, Sim. Tá. E nesse momento ele toma Por das que mãos... Tá com sangue?
Porque o sangue foi vertido na cruz do Calvário. Na cruz. Ah, tá. Ele nunca vai deixar de ter os cravos nas Entendi. mãos. O cordeiro, a o roupa sacrifício, dele o está leão, o salpicada. Quando ele desce no Armagedon, ele vem também com... É uma lembrança. É uma lembrança de que ele morreu. De que ele foi humano. E diz que ele é digno de abrir os desatar os selos selos. e desatar os seus selos porque ele morreu. E comprou com seu sangue Cara, todos isso os é homens de muito toda bonito, a tribo. Não, e é nação. lindo, é lindo. E aí, na hora, ele isso pega... é um Ali é- entendimento que eu ali nunca é o- tinha tido. E a que hora que ele é a orquestra pega do Criador. que pega o rolo, ele começa a abrir. O rolo que você fala É um livro... pergaminho. É um pergaminho selado. Selado, selado. Deus. Sete- Antes de a gente falar isso, agradecer aqui ao Pizza, né? Daqui, ó, olha aqui, ó, que trouxe a pizza pra gente. Exatamente. Deliciosa. Vamos comendo aqui, mas eu queria, agora que a gente entrou para valer mesmo na escatologia, os termos, né? O que é Apocalipse, por que Apocalipse, o livro das revelações. Vamos dar esse contexto do que são esses termos para a gente seguir em frente, porque essa revelação que você está me colocando, eu nunca tinha visto por esse lado. Calipto significa esconder. Apó significa ir para longe. Apocalipse é retirar o véu. É levar para longe aquilo que esconde a verdade. Daniel, quando ele recebeu as revelações do anjo Gabriel, ele não entendeu tudo. E o anjo disse para ele antes de ir embora, falou: olha, Daniel, você escreve essas coisas que você viu, mas essas coisas elas vão ficar seladas, porque elas não são para agora, Para o elas tempo são do para o fim. tempo do fim. E aí ele diz: muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Quando chegar o tempo das coisas serem multiplicação da reveladas, ciência. a rapidez de comunicação haveria, esse é o tempo que nós estamos vivendo, É. e o saber se multiplicará. Nós estamos multiplicando o saber de maneira vertiginosa, rápida. Ele não entendeu tudo. Nem João entendeu tudo que ele viu, porque ele viu coisas do futuro que não faziam sentido. Só Talvez que nem era para ele entender. Não era para ele Não era entender. pra ele Não entender. era, não Era só era. para ele passar. Exato. ele passar. Mas nós estamos entendendo. Agora, quando Jesus abre o selo, porque assim, eu sei que o Rafael, eu adoro o Rafael, mas Igualmente, a gente igualmente. não sentamos ainda para conversar. Ele é um craque, né? Agora é a Sobre hora. questão do Agora é a horário, onde o arrebatamento acontece, se é no começo ou no fim. Na minha opinião, no capítulo 4, quando João vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo: sobe aqui, para mim isso é o arrebatamento Tá de igreja. É. da igreja. Em tenho seguida, outro. ele vê a sala do trono onde acontece essa coisa. E no capítulo 6 é que começa a abertura dos selos. Ali, para mim, começa a grande Então vamos lá. tribulação. Tem essa cena da sala do trono, onde entra Jesus, ainda com todas as marcas do que ele sofreu na terra, e ele já tá com um livro. Não, o livro está na mão de Deus. Esse livro, ele sempre existiu? Não, Ele- é a primeira vez que João enxerga. Então, ele certamente já existe na mão de existia, Deus. claro. é um livro, digamos que seria um livro onde estão todas as coisas. Isso, é Do a tempo do revelação fim. do Isso, futuro. do tempo do fim. E esse Isso. livro tá fechado por 7 selos. Por fora Sim, e por dentro. Por fora e por dentro. Por fora e por dentro? É. Como assim? Não dá É pra como se- entender. É aquela fisicamente. cera, sabe aquela Sei. cera? É. Sei. Então, Tem um selo real só que ali, não, etc. Por fora tudo bem, mas... Mas o texto diz que é por fora e por dentro. E que ninguém podia abrir porque ninguém era digno. Quando João fala ninguém era digno, entra Jesus em cena. Entendi. E ele não só entra, como ele toma da mão de Deus o livro. Em outras palavras, é Deus dizendo: olha, você morreu para salvar o mundo e o mundo não creu. Agora o destino do mundo está nas suas mãos. Ele veio como um cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá, é o juiz, é o rei dos reis. Então, nessa hora, todos os que se levantaram contra ele vão ser envergonhados. Os líderes, os reis da terra, os poderosos, esses todos vão cair na presença dele. E a visão de Jesus, paz e amor, esquece. Agora Não, aí não tem Não, mais. aí é o leão, aí é o leão, aí é a figura do leão. Que é a figura, inclusive, que os judeus esperam dele. Por isso que eles não creem que na primeira Espera vinda. do seu Machia. Né? Então, isso acontece no terceiro céu, num outro plano. Sim, E sim. quando que isso desdobra pro nosso? Quando abre... O primeiro selo abre, já é o anticristo, na minha opinião. E é Jesus que abre esse... É Jesus Sim, que abre só todos ele tem os autoridade para isso. selos. Ninguém era digno. E ele... Isso que é louco. Porque ele foi morto e reviveu. Ele deu o sangue, ele apresentou o sangue dele diante do Pai.
E aí tudo que estava programado, que já estava determinado, vai acontecer debaixo da autoridade dele. E culmina esse período com o quê? Com a descida dele no Armagedon, no capítulo 19 de Apocalipse. Depois de todos os selos abertos. Dos selos, depois de todas as taças. trombetas e todas as taças. Tá. O que vocês acham? Acham que a gente fala dos selos agora? O que é legal? O que vocês acham ver, pela ordem? Olha, na minha opinião, a minha visão, existem algumas visões. Sim. Tá. São juízos que vão sucedendo um após o outro e cada vez mais se tornando piores. Então, na minha opinião, os selos e até metade das das trombetas estão ainda na primeira metade da grande tribulação. Qual é exatamente a metade da tribulação? É Apocalipse capítulo 12. Mas era legal explicar o que é tribulação para as Então, a pessoas. tribulação, esse conceito de tribulação, ele existe por conta das 70 semanas de Daniel lá, capítulo 9 de Daniel. No primeiro? Ali, No Antigo no Testamento. Velho Testamento. Ele fala que haveria... quando Daniel ora por 21 dias esperando uma resposta do anjo, aparece o anjo Gabriel e começa a contar o que ia acontecer. Não só para o povo de Israel, mas para o mundo. E as primeiras 69 semanas culminam com a morte de Jesus. Eu tenho um estudo que mostra até o dia que Jesus morreu. Ah, é? Contando por essas semanas, é extraordinário. Bom, Jesus morre... Essas semanas não são uma semana nossa. São semanas de anos. Semana de anos. Semanas de anos. 69 já cumpriram. Tá. Por que a 70ª não cumpriu ainda? Porque o próprio anjo diz assim: então, o povo do príncipe que há de vir Daniel 9. destruirá a cidade e o seu fim, e até o fim haverá guerras, Guerra, e desolações e destruições, será como um banho de A sangue. cidade está falando de Jerusalém. Está falando de Jerusalém, que foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Aí ele diz que vai haver guerras e guerras até o fim. Mas aí ele diz que na última semana o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará uma firme aliança com muitos. É o bem acordo legal de paz que agora é todo bem mundo interessante. sabe. Esse acordo de paz de 7 anos, a gente sabe que tem 7 anos por causa que é a última semana A de última Daniel. semana, exato. São 7 anos. Então, o que vai... Cada dia, um ano? Não, na verdade ali a palavra Shavua, que é semana, pode ser usada para anos também. Ah, tá, entendi. Então, essa última semana de anos semana é chamada por Jesus de a tribulação, como nunca houve. O apóstolo Paulo também fala. E a teologia divide a primeira metade como tribulação e a segunda metade como grande tribulação. Entendi. E o que torna a grande tribulação muito pior. No céu tem uma guerra de Miguel, o arcanjo, contra Satanás. Lá, antes? Não, no meio da tribulação. No meio. São 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Certo. Os primeiros 3 anos e meio é um período de relativa paz, de falsa paz. Onde tem um acordo de paz, uma aliança, Israel está no centro disso. E já temos um esboço, a gente pode até depois tocar nesse assunto. Depois temos que entrar nisso. Precisamos entrar nisso, nesse acordo de paz, acordo de Abraão. Nesses primeiros 3 anos e meio, é um engano para a humanidade. É a implantação do número da besta, de tudo isso. Da marca da besta. A humanidade estará enganada com esse príncipe que Daniel disse que vem desse povo que destruiu Jerusalém no ano 70. Que é? Ele vem do Império Romano antigamente. Isso. Pode ser qualquer nação da Europa, pode ser qualquer, inclusive alguns países do Oriente Médio, como Turquia. Sim, pode ser um desses de aí. origem muçulmana. Fábio Josefo dá uma dica de que as legiões que destruíram Jerusalém não eram de cidadãos romanos. Eram de legiões compostas, dá até o nome das legiões. Flávio Josefo, na História dos Hebreus. Ele dá o nome das legiões, que eram compostas por árabes muçulmanos. Então Daniel está falando que o povo do príncipe que há de vir vai destruir Jerusalém. Só para voltar lá, primeiros 3 anos e meio é um período de falsa paz, de acordo, de sistema da besta. A economia está muito bem atrelada. Mas não é que vai estar muito bem, porque o pau está comendo. O pau está comendo. Tá tendo guerra. E tem um solucionador aparecendo. O primeiro selo é o selo branco, é o anticristo, porque ele vem com uma falsa paz. O primeiro selo começa a tribulação? Começa a tribulação. Com o surgimento do anticristo.
Ele assina o Mas acordo... a gente não vai saber quando surge o anticristo. Não, o acordo, na verdade, a tribulação não começa com o primeiro selo. Começa com a assinatura do acordo. Do acordo de paz. Sim. O primeiro Vem selo antes. é o primeiro juízo, vem depois. Depois. Ó, assim, Vamos lá. o primeiro ato de juízo é o primeiro selo, é o levantamento do anticristo. Tá. O segundo é o cavalo vermelho, é guerra. O terceiro, o cavalo negro, é fome e pestes, que vem consequência da guerra, Sim. vem isso. Sim. O quarto é o cavalo verde, Verde, é o o Chloros, Islã. né? É o Islã. No grego é Chloros e não é amarelo, entendeu? É não amarelo, é pálido, né? Amarelo pálido. Chloros. Isso né? não, mas no grego é Chloros, Ah, é é? verde. É mesmo? Sim. E se você olhar todas as bandeiras do Islã, Tem é essas tudo cores, verde. Tá. Então veja, mas por que começa a grande tribulação? Na metade. Porque quando Satanás ele cai para a terra, ele vem furioso. E o anticristo, ele vai romper com Israel. O que vai acontecer? Ele vai entrar, a minha maneira de entender é que na primeira metade o templo vai ser reconstruído. Esse papo é muito legal. Esse E assunto é muito legal. provavelmente a inauguração oficial dele, embora os sacrifícios já existissem, vai acontecer na metade. Só que ele vai entrar no Santos dos Santos. E na hora que ele entrar, a Bíblia diz, Jesus fala, que ele vai repetir Ele quem? o anticristo, O anticristo. o abominável da desolação que Daniel prega. Ele diz, quem lê entenda, ele está se referindo ao Antíoco Epifânio que fez isso no segundo século antes de Cristo, entrou no templo de Jerusalém, sacrificou um porco e botou uma estátua de Zeus no Santos dos Santos. Estourou uma revolta dos Macabeus, exato. e ele foi expulso de lá. Jesus usa aquilo que aconteceu no passado e diz que vai acontecer de novo no futuro. Você está entendendo a ordem cronológica? Sim. Eu só queria Que entender. tem um evento aí que simboliza o início da tribulação. O início é a assinatura do desse período acordo. de 7 anos. O acordo e o mundo vê, então, esse líder surgindo. Na metade, o Satanás luta contra Miguel, cai na terra, mas na terra o anticristo entrou no Santos dos Santos. Então, mas o anticristo é a versão do Cristo do mal? Ele vai ser um líder Ele é- político. Ele não seria o próprio Satanás, o próprio Não, Lúcifer? ele age pelo vai. espírito, O né? anticristo, nessa Porque hora. Cristo é o próprio Deus. Sim. Não seria uma versão assim, ele cria... Não, você tem um razão humano- numa coisa. É um humano, mas vai ser possuído pelo próprio Exato. Isso aí, isso que eu tô pelo espírito perguntando. do anticristo. Isso aí. pelo Quando diabo. Ele ele deixa de ser um humano, de ter a vontade Ele dele. tem uma ferida mortal na cabeça e ele vai aparentemente ressuscitar. Não sei se ressuscita ou quase morre, mas o diabo entra ali nele. Sai do céu, entra nele. E na hora que ele entra nele, o povo judeu fala: você não pode entrar aí, você não é sacerdote, você não pode, Exato. sumo sacerdote, você não pode entrar no Santos dos Santos. Não tem aquele que ele quem não fosse santo é atingido por um raio? Alguma Não, coisa? isso é uma lenda, Ah, tá. uma crendice É uma lenda. que se uma pessoa não tivesse santificada, morria. Mas ele vai entrar. Ele vai entrar. Vai entrar. A Bíblia diz em Tessalonicenses que ele vai entrar ostentando como se fosse Deus. Eu vou usar uma conjectura aqui. Tá. Olha, gente, estão dizendo por aí que eu sou... O anticristo. Não, que eu sou o Cristo. Que eu sou o Messias. E quer saber? Eu sou. Ele Porque vai a dizer Bíblia- que ele é Deus. Ele vai dizer que ele é Deus. Ele vai exigir adoração a ele. Entendeu? E aí, Israel fala: pera lá, eu não. Acabou. Eu não assino embaixo. Aí aceito viu isso. a besteira que fez. Aí ele se volta contra Israel. E nessa hora começa a grande tribulação. Agora, isso que ele falou sobre a questão dele ser adorado como Deus, ele vai ter um comparsa, que é o falso profeta, aí eu vou deixar o Rafael falar, que é um líder religioso, ele vai ser um líder político. Que meio que dá o aval Que dá o E não respaldo. só vai dar o aval, como vai forçar que o número da besta seja introduzido nas pessoas e que as pessoas adorem a Vai imagem dele. persuadir as pessoas. Fala um pouco, Vai Rafael, persuadir do- as pessoas a aceitarem esse selo, essa marca. Que Quer se um opõe. refrigerante? Quero. Essa marca. Quer um refrigerante? Tá. Não. O que é? Que é pra passar? Passa lá, peraí. Ó, aqui o celular dele aqui. Ele vai persuadir o mundo a aceitar esse selo. Eu aceito sim, viu? A aceitar essa marca. A Bíblia diz que quem recebe essa marca não é só um símbolo religioso. Ela tem um fator religioso. Mas a Bíblia diz o seguinte: há grandes e pequenos, pobres e ricos, livres e servos. O que a Bíblia está querendo dizer? Tudo.
tudo. Pobres e ricos. Não importa quanto você tem no banco. Você só vai comprar, você só vai vender, você só vai ter vida social se você tiver essa coisa, essa marca. Essa marca, ela nega a Cristo. Por isso que quem receber essa marca vai ser condenado ao lago de fogo. Não tem volta. Não tem volta, não tem perdão. Não tem perdão. Vai ficar claro pra gente isso? Vai ficar claro, pergunta. vai ficar claro. Ninguém vai pegar a marca da... Ai, gente, eu não sabia que era a marca... enganado. Ai, caramba, eu não sabia. Não existe. Ela se opõe a Deus. Linka isso com uma outra fala de Jesus. Jesus diz assim, por amor a mim, vocês serão odiados. Linka isso aí. Conexa aqui o seguinte, ó. O evangelho... A pregação genuína do evangelho vai se tornar o grande discurso de ódio e o problema do mundo. Já está, né? Já está. Porque qual é o problema do mundo hoje? A moralidade judaico-cristã. Céu, inferno, pecado, redenção. O mundo não quer essas amarras. Exato. O mundo Único quer essa caminho. liberdade. Entendeu? Um único caminho. Não, não é isso não. Eu sou o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Esse negócio desse cabresto judaico-cristão, o mundo quer se libertar disso. Então as pessoas vão odiar a Deus e vão receber essa marca por uma conveniência ideológica, por uma necessidade, por algo que é da tecnologia, porque vai ser economia, vai ser tecnologia. Não, ele disse que e quem vai não ser tiver para o não vai mundo. comprar ou vender. Ou seja, economia. Na Aí, minha opinião, veio isso a CBDC daí é aí. um chip ou um nanorobô Sim, eu também acredito que nisso. vai permitir que você compre. Olha, eu estava em Israel recentemente, um dos meus discípulos foi visitar um judeu, amigo dele. Esse judeu é convertido. E ele foi lá na loja dele e tal, comprar umas menorás, o cara tava apavorado. Porque ele falou, veio um americano aqui, escuta essa, Rafael. Quando foi pagar, eu falei, você vai pagar no cartão? Ele falou, sim. Só que ele estendeu a mão assim, ó. Ah, já estava com chip. E botou a mão na maquininha. Como a gente faz hoje com o celular. Sim, com... Ele botou a mão e foi feito Pegou. o pagamento. O chip dele tava aqui, ó. Exatamente na mão direita. Olha aí. Então, 2000 anos atrás, a Bíblia falou isso. Que quem não tiver o chip, não tiver a marca, não vai comprar ou vender. Eu falei uma coisa aqui para você da última vez que eu vim, e eu quero repetir, não sei se o Rafael... Sim. Há uma possibilidade, porque tem duas coisas. É o 666 e a marca. A marca é o processo de perfurar. No grego é haragma, que significa literalmente uma tatuagem, uma perfuração que marca a pele. Obrigado. Obrigado. Mas a questão do 666, na língua hebraica, naquele tempo não tinha os números arábicos. O número 6 era o Vav. Então 666 é Vav, 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 que hoje é transliterado por www. Sim. Então, na minha opinião, a internet é o sistema do 666. Eu concordo Mas plenamente. a marca é a ferida que vai ser feita para introduzir subcutaneamente esse dispositivo, esse device, que vai permitir que você compre e que você Mas venda. eu tô falando com Deus aqui, com vocês ao mesmo tempo, tá? Ô, Tá. Deus, é o seguinte. E se hoje eu tenho que fazer a compra pelo celular e aí eu só posso fazer compra se for por esse chip que eu... Esse vai ser o grande dilema. E aí? Eu passo fome... Eu vou te dizer uma coisa, entendeu? Essa sua eu vou te pergunta dizer é uma muito coisa. boa. Essa pergunta é maravilhosa e essa pergunta é a melhor de todas. Por quê? Se não existisse mais celular, não existisse mais nenhuma outra maneira a não ser isso, se eu pusesse isso, eu já perderia a salvação? Não. Tá. Porque hoje, esse chip ainda não está linkado Ao fator religioso. ao fator religioso e à adoração. Adoração ao homem, Porque adoração ao quando isso anticristo. acontecer, vai entendi. ser o fulano, o X. falso profeta, que vai chegar e vai dizer, olha, a partir de agora, vocês, para poderem comprar ou vender, vocês têm que sair fora desse discurso de ódio, desse radicalismo. Vocês vão ter que estar entrando num sistema de uma religião única, sincrética, onde tem um pouco de todas as coisas. E quem representa melhor do que tudo isso é o fulano de tal. Esse discurso meigo dos ursinhos carinhosos. Agora, se vocês não aceitarem, vocês não vão mais comprar nem vender. Nessa hora, quem falar, não, eu vou aceitar, porque é como um download de um sistema. Você pode ter o chip lá e o chip não fazer nada.
Mas na hora que isso for colocado, e a Bíblia diz que não só é aqui, mas como é na Mão direita cabeça. ou testa. E na testa são nanorobôs que vão ter interface com o cérebro e que vão interferir na fé das pessoas. Isso não está longe. Elon Musk está aí. Está aí, Neuralink. Ele já está isso não tá testando longe. isso. A DARPA já está implantando chip na cabeça das pessoas já tem vamos bastante lá. tempo. Vai ter outra opção? Ou essa vai ser a única Vai ser a opção única. de Vai ser a compra e venda? única. Nessa hora vai Grandes ser a e única. pequenos, E aí? pobres e Ou ricos, você livres e foge, servos. Não tem. Ou Foge. você foge, ou você morre. É. Mas quem, por conta disso, escolher a marca da besta, está perdido. Está perdido. Está condenado. Porque se opõe a Cristo, você está Mas vai ficar automaticamente... bem claro. Bem claro. Ah, Bem tá. claro. Bem claro. Ele vai dizer, olha, você tem que adorar a imagem da besta. Mas a gente tá falando aqui, várias pessoas estão alertando. Não vai ser muito difícil enganar as pessoas? Porque tá todo mundo esperando o aparecimento de um Não, mas anticristo. você está falando de um grupo de pessoas que tem fé. Exatamente, Mas muita falando de gente- cristão. Não, mas grande... Mas, ó, por exemplo, o Paquito. Meu ele não amigo, acredita em o nada. Henrique Cristo tá aí com um monte de seguidor. O Henrique Cristo tá aí com um monte de seguidor. Os outros dois desapareceram desde quando Jesus veio, mas falou sobre vamos dar o falsos exemplo cristos. do Paquito. surgiram. O Paquito não acredita em nada, certo? Ele não acredita em nada. Quando acontecer, ele vai aparece lembrar. o anticristo, tal, Ele tal, vai tal. falar, pô, eu e o aquele Lene... pastor maluco falou isso. Não, mas ele não vai acreditar mesmo assim. Não, pode ser você, pode Não, ser que... muitos A semente quando da acontecer, eles palavra vão vai crer. ficar. O Paquito, você vai acreditar se aparecer um carinha fazendo as mesmas coisas que eles estão falando aqui? Eu e o Lene vão falar, Paquito... Isso vai dar ruim. Vai dar ruim, chegou a hora. Você vai, sinceramente, você vai acreditar na gente ou não? Ah, eu vou, né? Sério? tá Mas vendo? aí vai ficar muito na cara também, né? Então, é isso que eu falo. E eu acho que as pessoas vão acreditar porque vai estar muito na cara. Ou vai ser sutil. Olha, a gente vive numa bolha, né? É. Que nem política. As pessoas que têm um certo viés acreditam Fica que fechado ali, aquilo lá é o mundo. Não. É porque todo mundo vai falar, olha lá, cara, aí ele... segundo a profecia, isso, e ele tá fazendo A exatamente a mesma grande coisa. Mas maioria hoje- do mundo nunca ouviu falar disso. É. Mas vai se falar sobre isso muito quando Muito. estiver acontecendo as coisas. Imagine que hoje, quando a gente cita determinados textos bíblicos, falam que a gente está citando coisa da época do bronze. Sim. Imagine daqui a alguns anos que a sociedade completamente Black Mirror, transformada, te avaliando pelo teu crédito social Não, que já e a sendo própria testado. Bíblia diz o quê? Porque não creram na verdade, crerão na mentira. Na mentira. É o espírito de engano que será derramado. Agora, não tenha dúvida que uma pessoa que ouve a verdade, mesmo que ela não creia, eu reconheço que isso é uma coisa de maluco, que parece para maluco, você tem que ter uma fé anterior. Eu creio na Bíblia, em tudo que a Bíblia diz. Então, está escrito, eu fui estudar para descobrir o que era. Só que uma pessoa como o Paquito, que está aqui ouvindo, que está entendendo, quando ele perceber que isso aconteceu, primeiro, que quando sumir, seja no começo ou no meio... É, isso a gente ou não no final. falou. Não, isso a gente Sobre pode as falar vertentes depois. diferentes de A gente interpretação. pode, mas eu sempre digo, olha, eu creio que é antes, mas eu tenho que me preparar para que se for depois. Exato, Se essa é a acontecesse visão. o arrebatamento agora nesse podcast, o que seria visualmente? Como seria isso? Visualmente ninguém vai ver nada. Não só vai abrir e piscar desaparecer de as olhos. pessoas. Desapareceria. Não, a galera tá assistindo em casa, de repente você desaparece. E você também. Então, espero que sim. Espero que só fique o Paquito aqui, né? Eu já acredito que é depois dos 7 anos. Eu sou É? pós-tribulacionista. Eu acredito que Ele é crê depois que a de igreja 7 anos. passa pelos Passa 7 pela anos. tribulação. Na Na minha visão, concepção, a igreja passa pela tribulação. Lamartine, como que é? Não, A na igreja arrebatada na minha concepção, tanto porque nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, a palavra igreja aparece muitas vezes. A partir do 4, quando eu te falei que ele tem uma visão no céu, uma janela aberta e uma voz como de trombeta dizendo sobe para cá, eu entendo ali o arrebatamento. Por quê? A voz de trombeta, e Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, que é 16 em diante, que é a som da voz da trombeta do arcanjo, tá? A partir do capítulo 4, some a palavra igreja, não aparece mais. Ela só vai aparecer depois do Armagedon, quando vem todo mundo com Jesus. Um segundo aspecto é, Jesus fala para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Ali tem algumas palavras gregas que são muito importantes. Primeiro, guardar da hora, não é guardar na hora. A preposição grega para da hora é ex, que é de dentro para fora. É a palavra para exit, que é saída. É a palavra para êxodo. É o mesmo prefixo.
sair. Então ali no grego eu te tirarei da hora da tribulação. E isso está em Apocalipse 3:10. A igreja verdadeira dos últimos dias, que na minha opinião é Filadélfia, ela não vai passar por essa tribulação, porque Deus vai tirar. Agora, ele diz que a razão da tribulação é para provar os moradores da terra. A palavra moradores, no grego ali, fala de pessoas que têm as suas raízes profundas na terra. Tem palavras no grego que falam de morar, mas é tipo pernoitar, você dormir no hotel. Ali é literalmente botar raízes profundas. Então, na minha opinião, a igreja que creu em Jesus, e um outro aspecto também é que as 70 semanas que foram destinadas, que o anjo falou para Daniel, ele fala: 70 semanas são destinadas para o teu povo, Daniel, e para a tua cidade. O teu povo é Israel. E a tua cidade é Jerusalém, que é o centro da tribulação. A última semana, ela virá para provar os ímpios, mas virá para fazer com que Israel se converta. Essa é a minha maneira de entender. Quem vai se converter no meio da tribulação, e vai ter uma grande multidão de gente que vai se converter, gente que ouviu tipo antes, tipo assim, e outros que vão receber a pregação dos 144 mil das duas testemunhas, esses vão morrer. Com o curso de bacharel em teologia com 3 diplomas, você recebe uma formação completa, mesmo que nunca tenha estudado teologia antes. Tudo online, no seu tempo e sem precisar sair de casa. Garanta já a sua vaga e viva seu chamado com excelência. Então, na tua visão, acontece os primeiros 3 anos e meio. Não, a minha visão é tirada antes. Antes da tribulação. Não passa, eu te guardarei da hora da grande tribulação. Não passa nenhum perrengue. E o que sustenta a tua visão que a igreja vai da vai primeira para passar, a segunda? A igreja será arrebatada na última trombeta, no final dos 7 anos. Tá. O ponto de partida aqui, que eu acredito o seguinte: esse tema, apesar de... A gente está levando o modo mais saudável, mas divide muita gente. Não, eu tenho maior admiração pelo Rafael. Você falou, quem que eu convido? Eu chamei ele. Exatamente. E eu sou pós, ele é pré. Entendi. Mas o pessoal briga e rivaliza mesmo. Fica um refutando o outro. E a gente não tem esse princípio. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, com a base dos seus seguidores, da galera aqui, é despertá-los para que entendam o amor de Deus o tempo inteiro, fazendo com que eles acreditem no sacrifício da cruz e recebam o amor de Cristo. E sejam privados de sofrimento desnecessário, porque Deus não quer que eles sofram. É por isso que está escrito o Apocalipse, para as pessoas entenderem o que vai acontecer, estarem apercebidos, atentos sobre o que vai acontecer. Então, meu princípio não é refutar um pré-tribulacionista. Não é o tempo se eu saio antes ou se eu saio depois da grande tribulação. É como eu me preparo para me encontrar com Cristo. Que é indiferente se é antes ou depois. É o grande acontecimento. Não, e tem um detalhe também, embora eu seja pré, isso é em favor dele. Eu sempre digo o seguinte: se eu tiver certo e ele tiver errado, tá tudo certo, porque ele vai subir antes. Mas se eu tiver errado e ele tiver certo, quem não se preparar, tá ferrado. Se lascou. Exato. Se lascou. Ele lascou, entendeu? Porque tem que se preparar. Então, a primeira coisa a falar é exatamente sobre isso. Bom, eu acredito o seguinte: eu acredito que os primeiros chamados pais da igreja, os primeiros escritores da igreja, sempre defenderam a visão, não sei se o pastor Lamartine concorda, do pós-tribulacionismo, que a igreja passaria pela tribulação. Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é bem interessante quando ele fala, alertando a igreja de Tessalonicenses, que estava muito confusa. Era uma igreja que estava vivendo uma confusão. Aliás, as duas cartas é por causa disso. A igreja estava muito confusa quanto ao arrebatamento, ao fim dos tempos. Alguns acreditavam até que já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Olha que interessante. Vou ler cartas como se fosse dele, dizendo, não, já foram arrebatados. Olha, eu vou ler para a galera como aqui. Assim? Nós não subimos. A galera depois em casa lê esse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Do versículo 1 em diante, assim, ó. Carta de Paulo, tá? O título que eu estou usando uma King James de 1611, uma Bíblia. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Essa é a minha versão da King James de 1611. Então, o que essa versão está dizendo? A vinda de Cristo
será precedida com a manifestação do anticristo. Então, já está me dando uma orientação que primeiro o anticristo se manifesta e depois Cristo volta. Então, já depois me tira... eu vou explicar isso. Eu sei. Por isso a galera se refuta. Volta, arrebatamento. Não, é que existem dois eventos diferentes. Uma coisa é arrebatamento, outra coisa é vinda de Cristo. O pré-tribulacionista, ele acredita na vinda de Cristo em dois eventos. Entendi. O pós-tribulacionista, ele não acredita que é um evento só. que todo olho verá. Como o livro de Apocalipse, capítulo 6 diz, os montes serão aplainados. Não vai ser um evento secreto, será um único evento. Eles acreditam e todo olho verá. Sim, exatamente. Aí, olha só para explicar a galera a confusão da igreja de Tessalônica. Assim, ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, o arrebatamento, ele continua, olha aqui, ó. Que não vos movais facilmente da vossa mente, ou seja, não sejam enganados, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, mestres ensinando a eles doutrinas erradas. Quer por espírito, nem por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Entendi. Estavam ensinando para aquela igreja que Paulo está fortalecendo através das suas cartas, etc., que Cristo já tinha vindo. Não. Que estava a minha vindo. versão diz, procedesse nós supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Eles acreditavam que já tinha vindo. Tinha vindo o dia do Senhor. Aí o versículo 3 diz assim, ó, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, o dia da volta do Senhor, não virá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia que já está acontecendo. Já está acontecendo. Que é esse esfriamento. Não só o esfriamento, mas é deturpação. Abandono. Apostasia é a palavra para divórcio. Temos aqui um especialista em grego. Para divórcio. Quer dizer, as pessoas vão se romper com a doutrina cristã. Quem já casou. Quem já casou. Vão divorciar da doutrina Paulo cristã. fala assim, ó, olhem para o sinal para dentro. Olhem para dentro primeiro quando quiserem saber sobre o dia da vinda do Senhor. Olhem para dentro, olhem para a igreja. Olhem o sinal dentro da igreja. Olhem o sistema religioso. Então vai ter muito engano, muita deturpação. Olha o que está acontecendo, cara. Hoje dá tudo, está uma bagunça generalizada. Aí Paulo dá mais uma dica aqui, ele fala o seguinte no versículo 3: não vos engane mais algum, porque primeiro vem a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade, que é o anticristo, que é o anticristo, que é este enganador que a Bíblia se refere. Qual o principal de tudo? Eu volto ao ponto inicial dessa explicação: estar preparado para. Pega a fala do pastor Lamartine. Eu oro, sério mesmo, eu oro pra estar errado. Tipo assim, ó. Eu preferia ir... Subi, acabou, glória a Deus, aleluia. Fica aí o anticristo, o sistema da besta aí, vocês que Mas agora... você percebe uma coisa que... Porque toda essa se a gente não for antes, sabe o que corre o risco? Vai pra ele de novo. Da gente entrevistar o anticristo aqui no programa. Verdade. Que a gente não sabe, velho. É verdade. Se a gente for antes, beleza. Se a gente traz o cara aqui e ele usa o programa... Exato. Pra divulgar. Pra divulgar o trampo dele. Difundir a ideologia dele. Mano... E olha que ele vai ser convincente. Nossa, mas ele pode levar pessoas para a montanha. Só queria fazer um adendo aqui, que o Rafael tá com uma versão da Bíblia King James de 1611, que é o livro de Eli, né? Do livro do filme do... Exato. Você lembra aquele filme, o livro de Eli? Lembro. Que era em braille, né? Conta a história do mundo pós-apocalíptico. Entendi. Né? Só colocar essa parte, então, que eu prefiro que seja antes da tribulação, porque senão, Lene, a gente, na hora de marcar os convidados, ele pode entrar aqui no meio e a gente nem perceber. Exatamente. O cara todo sorridente. Já pensou se já não passou? Fala bem. Olha aqui, eu já trouxe, inclusive, um chipzinho pra te... Ó, quem aí Em não vez tem... de pagar, é da Apple. Olha legal, aqui, ó, o negócio. Mas, na verdade, nessa época, para acessar a internet, você vai precisar de um código alfanumérico. É mesmo? A Você já internet não vai vai ser acessar controlada. se você já não tiver Esquece antes. liberdade. E se o anticristo, ele entra como um estagiário dentro de uma empresa, Você matou a Olha charada. que legal. crescendo, Olha que legal. vai ganhando moral, com um bigodinho
Cara, você tá falando algo bíblico, você tá sendo... Ah, o sorrisinho dele, ó. Pô, aspirante anticristo, aí foi forte. Mas você falou algo, Daniel fala que ele é o pequeno chifre, ele começa de modo despretensioso. Eu também acho que não seria um cara que já é grande. Não, né? Mas eu tenho uma outra interpretação do pequeno chifre. Sim. Porque chifres... porque fala... Onde... Daniel. Então, Daniel fala que o anticristo, entre chifre na Bíblia, sempre significa poder, autoridade. Então são nações. Ele é um pequeno chifre. Isso pode significar uma nação de história curta. Como, por exemplo... São 10 nações. É uma cúpula de 10 nações. Se ele surgisse, por exemplo, dos Estados Unidos. Que é um país novo. Uma história de 500 anos. Verdade, Brasil. claro. Não, é uma cúpula de 10 nações. A gente não consegue... nem pra isso. A gente não consegue fazer um anticristo, cara. Acho que nem pra isso. O cara já sai avacalhado. Calma, porque hoje em dia a guerra tá tão grande. Pode ser. O Brasil, como sendo isento, ele é muito mais... Na verdade, assim, esse homem... ele será aclamado pelo mundo, ele vai ser o cabeça dessa coalizão de nações. 10 nações. Dessas nações que podem ser 10 etnias, sim. não necessariamente 10 nações, porque a palavra nação é etnos no grego. Etnos de etnias. Tem então, 10 maiores etnias que a gente tem. E isso pode ser mais do que 10 nações, serem 10 etnias. Por exemplo, os anglo-saxões, Estados Unidos e é uma etnia só, lá na raiz. Né? Os germânicos, né? Ou seja, você pegar os nórdicos, são etnias diferentes. Especula mais sobre nações porque ele derruba 3, né? Ele se destaca. Mas ali se levanta um pequeno que derruba 3 e ele se torna o cabeça de todos. São 1000 conjecturas. Mas o que embora o Por isso que a geopolítica é tão importante para entender essa formação desse bloco. Embora o argumento do Rafael seja muito interessante, quando você vai estudar, por que são 7 anos? Lá Daniel 9. Por que a gente sabe que ele vem do Império Romano, que vai ser reconstruído? Que parte é Europa, parte vem do Oriente Médio. Porque está tudo lá. Agora, lá a profecia diz que essas 70 semanas, elas são destinadas para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Então, a tribulação é para o povo judeu. Porque eles não creram de uma maneira... Pela graça, eles vão crer quando eles estiverem perseguidos. E no livro de Zacarias diz que eles vão olhar para o céu, vão ver um sinal do céu e vão ver as marcas nas mãos. E eles vão falar: que é isso? Quem é você com essas marcas nas mãos? E ele vai responder: essas são as marcas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eles vão se converter quando eles virem Jesus no céu descendo. Você entendeu? Agora, existe uma diferença. Isso é o final da grande tribulação, Armagedon. Depois de 7 anos. Depois de 7 anos. Mas isso eu diferencio do arrebatamento. Porque a palavra parousia, ela tanto serve para uma coisa quanto para outra. Porque parousia significa presença. Jesus vai aparecer. Agora veja, a Bíblia diz que no arrebatamento a igreja sobe. No Armagedon, que é a segunda vinda, a igreja desce. Na primeira, Jesus fala, lá em João capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou teria dito. Eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. No arrebatamento, a igreja vai para as mansões celestiais. Ela vai para o céu. Agora, na segunda vinda, que é no final, lá no Armagedon, a igreja desce com Cristo e pisa no Monte das Oliveiras, que vai ser aplanada e vai ser o juízo das nações, lá no Vale de Josafá, lá em Israel. Então, são 2 eventos diferentes. A segunda vinda é todo o olho verá. O outro, num piscar de olhos, a igreja vai desaparecer. Entende? Essa é a minha opinião, mas eu reconheço aqui que não só o Rafael, que é um grande conhecedor, tem muita gente boa que pensa como ele. Tem muita gente boa. Também, e tem muita gente boa do lado de cá. Então, o que eu penso? O que nós temos, nós dois, que somos amigos, e tem uma terceira via que ainda... No meio. Não, e que já aconteceu.
São os preteristas. São preteristas. Os preteristas acham que o Nero era o anticristo e tal. Mas por que isso não faz sentido? Porque o Nero nunca marcou ninguém. O Nero nunca perseguiu o mundo inteiro. Foi uma perseguição local. Não faz sentido. Não faz sentido. E depois é o seguinte, depois que o anticristo vem, ele é derrotado por Cristo e Cristo vai governar o mundo. Sim. Pô, estamos nesse momento? E tem até os amilenistas e os pós-milenistas que dizem assim, não, a igreja está governando no céu. Eu falo, mas pera lá, parece que o diabo está preso? Exatamente. Não parece? Imagina se você estiver preso quando for solto. E os argumentos para que seja no meio da tribulação, quais são? Então, existem aqueles que acreditam que é nesse período Eu vou te de se explicar. iniciar a grande tribulação. Não, eles acreditam pelo seguinte, porque nesse texto que fala de Apocalipse 12, que o diabo desce, tem uma mulher que está montada a mulher está montada num dragão. Um dragão, isso, exato. E ela vai dar à luz a um filho, e esse filho vai reinar as nações. O que eles dizem? Eles dizem, e isso acontece bem no meio da tribulação mesmo. Esse é o midi-tribulacionista. Eles dizem que a mulher é, na verdade, a igreja. Eu acho um pouco mais complicado de entender. A igreja que está governando, que está sobre o dragão, que é o diabo, ela tem autoridade sobre o dragão. Eu falo, mas pera lá, a mulher gerou o menino que vai governar o mundo. A igreja não gerou Jesus. Quem gerou Jesus foi Israel. Exato. Então não pode ser a igreja. Ali é, de fato, Israel. Então, na verdade, ali, quando Israel começa... Quem que é a mulher nessa visão? A mulher é Israel. Ela gerou um menino que vai governar o mundo com vara de ferro. Quem que é? Jesus. Isso. E aí o dragão começa a perseguir a mulher para devorá-la. Então, os midi-tribulacionistas dizem que ali a igreja vai ser perseguida. Mas não faz sentido, porque a igreja não gerou Cristo. A igreja vem de Cristo. Quem gerou Cristo foi Israel. Então, eu tenho muito mais respeito pela interpretação pós-tribulacionista... E eu pelo pré... ...do que qualquer outra. Porque a gente só difere nessa questão do tempo, mas nós queremos exatamente igual no resto. Mesma coisa. Sim. Tem uma coisa que eu queria que você perguntasse, que eu acho que é interessante para todo mundo, e eu vou te dar a dica da pergunta. O pastor Lamartine falou dessa cúpula de 10 nações. Nós começamos falando dos sinais. Nós começamos começamos aqui falando no programa que é quais são os sinais? O que está acontecendo no mundo hoje? Guerra do Vietnã. Você precisa me perguntar, existe algum sinal desse acordo de paz em Israel? Existe. Eu queria entender o que é esse acordo, mas antes eu vou pedir para o Paquito colocar uma enquete aí no nosso chat para perguntar se o pessoal acredita mais no pré-tribulacionista ou no pós. Fechou. Entendeu? Legal. Ver a galera aí. O que o pessoal tá falando no chat? Estão acompanhando? Estão com dúvida? Pra gente dar uma... Também, às vezes a gente tá indo muito rápido aí. Vamos lá. Tem várias perguntas já aqui. Mas vai falando aí pra ver se tem a ver com o que a gente falou. Se a gente responde agora ou depois. Vamos lá. Ó, uma delas é o seguinte. Ó, aqui o Arthur Braga ele falou assim, ó, eu sou cientista político nos Estados Unidos e já fiz vídeos com o Rafael. Meu irmão. Ele sempre com muita isenção. Parabéns pela conversa. Trabalho com mídias tradicionais dos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui é completamente fora do normal. Aí talvez... Arthur Braga é um cara sensacional, cientista político. Aí tem a do Jambão Nunes. Ele mandou duas que meio que se completam. Ele fala assim, ó, o apocalipse está próximo? Tomara que sim. E que não demore muito. Acho que ele está a favor tá esperando o apocalipse acontecer. Aí ele fala na segunda pergunta dele aqui: a cada dia que passa, o apocalipse deixa de ser um medo e se torna uma esperança. Que benção. Que legal, hein? Que legal, boa colocação. Aí tem o Barros, aqui ele fala dos muçulmanos, né? Os muçulmanos esperam em seu livro o Mahdi. Mahdi é esse líder. É o último imã. É o último imã que vai impor a Sharia, que é a imposição da lei islâmica para o mundo. Sheik falou isso. E antes dele vem o Issa, que é eles dizem que é o Jesus muçulmano. Que não é o nosso Jesus. Não é o nosso. Eles dizem que é o profeta porque e tal. O Issa não morreu na cruz. Exato. Entendeu? Tem família. Ele foi levado para os céus e quando ele voltar, ele vai implantar a chamada jihad, que é a guerra santa, em que as nações que não se renderem vão morrer por decapitação, exatamente como a Bíblia fala no Apocalipse. No Apocalipse. E o Issa vai dizer: eu nunca morri na cruz,
E eu não sou filho de Deus. Porque no Islã, Deus não tem filhos. É claro. E Jesus não morreu. Então, se algum muçulmano disser para você, não, nós cremos em Jesus, não é o mesmo. Porque o Cristo que nós cremos, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Até o Sheik que veio aqui, ele fala que eles acreditam em Cristo como um profeta, mas não que ele não morreu, né? E não morreu e não ele é foi filho de levado Deus. antes para os céus. Exatamente. Exato. Mas vamos então para a próxima etapa ou você quer tem mais alguma coisa? Deixa eu só dar uma geral aqui para ver se não tem mais alguma. Dá uma geral, eu vou ao banheiro fazer um xixizão e já manda a pergunta para ele se voltar. Ó, tem uma pergunta do Diego aqui que é interessante. Ele fala aqui o seguinte, ó, se uma pessoa que não aceitou a Cristo, mas se recusou à marca e morreu por isso, essa pessoa será salva? Não. Não. Jesus deixa claro na sua palavra: quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem não crê em mim já está condenado. Porque uma pessoa, ela só será salva se os seus pecados forem perdoados. A Bíblia diz que um pecado tira o homem da presença de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Então, sem Jesus não há salvação. A Bíblia diz que não há um outro nome nem no céu nem na terra, Exato. que importa que os homens sejam salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, agora, a colocação dele é sensacional, mas eu duvido que alguém resistirá ao engano do anticristo se não tiver a convicção de que Jesus é o Salvador. Exato. Não vai resistir. Seu Espírito Santo não resiste. Já vai ser difícil. O próprio Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos suportariam, né? Aí tem uma pergunta da Ana Cláudia que é pro Rafael, que ela fala aqui o seguinte, ela tá pedindo para você falar sobre a agenda de 2030. Ah, boa, hein? Boa, Vilela. Aí, ó. É bom falar agora ou deixa mais para frente? O que vocês acham? Eu acho ótimo falar agora. O que é a agenda 2030? Olha, a agenda 30, a gente tem que ter até um pouco de cautela, porque o cerco está se fechando quanto à imposição dessa visão da agenda 30, que é uma agenda da ONU. É a agenda da diversidade. Exatamente, senão eles podem tolir vocês. Essa é a realidade, tá? A agenda 30 da ONU não é uma agenda que versa somente a sustentabilidade. Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, gases poluentes, mudar a matriz energética, etc. Está em linha com o Grande Reset. O Reset, The Great Reset, ele atua na vertente financeira econômica, basicamente, né? São 17 pontos. 17 pontos. E a ONU já vem há um tempo trabalhando a reformulação para uma sociedade mais sustentável. Tá? Isso é uma mudança drástica da sociedade, desde o padrão de consumo e toca no geral, até o modo como você usa o seu carro, aí tem os carros elétricos, etc. Só que essa agenda da ONU é também uma imposição ideológica. Quando a gente pega lá os quadrantes, a ONU liberou um painel em que ela mostra ali todas as áreas que ela vai tocar para construir esse mundo mais sustentável. E você vê que é uma imposição ideológica para transformar a sociedade como nós conhecemos. Então, veja, toda essa ideia que nós temos hoje, do discurso de ódio, etc., que você... Todas essas agendas identitárias que estão hoje, isso tudo vem da ONU. Eu fico um pouquinho pisando em ovos, porque no meu canal eu tenho que sempre falar, eu tenho que sempre falar em código, né? Sempre falar em código, porque senão o algoritmo me pega, é muito complicado. Então, traz consigo esse pacote. E esse pacote da sustentabilidade. Então, não versa somente sobre meio ambiente. As calotas polares vão desaparecer. Não é somente isso. É uma transformação também ideológica da sociedade. Do papel do homem, do papel da família, da ação do cidadão nesse mundo resetado, nesse mundo transformado. Entende? Isso que ele está falando é muito importante, porque se você perguntar, você é a favor de melhorar o ambiente, não poluir? Poxa, claro. Quem pode ser contra uma coisa dessa? Impossível. Nós temos que preservar. Deus, quando deu a Adão a ordem de quê? De cultivar o jardim. Então a gente não pode poluir, a gente tem que lutar contra essas coisas. Exato. Mas o que você percebe, Vilela, eu estive no Congresso, eu fui deputado, 2 mandatos. Muitos projetos identitários vêm da ONU. Vem da ONU. E todos esses projetos, eles são mandados para o mundo inteiro. Então, o que está acontecendo? Eles estão furando a barreira.
Se a gente olhar lá para trás, né, da visão, né, da revolução cultural, do marxismo cultural, de Gramsci, depois da escola de Frankfurt, Gramsci, ele percebeu, quando ele foi na União Soviética e percebeu, né, o que o Stalin, o que o Lenin tinham feito. Estavam fazendo, o que ele fez? Ele falou, olha, a guerra que vai tornar um mundo melhor não é a guerra de proletários e burgueses. Essa guerra a gente já perdeu. Essa guerra não tem sentido. Depois da Revolução Industrial, a guerra que nós vamos travar burguês, é a guerra pela hegemonia ideológica. E nós temos que destruir o que impede esse avanço. E o que impede é a ideologia judaico-cristã. Então, ele e os da escola de Frankfurt, que nos anos 30 fugiram da Alemanha e foram para os Estados Unidos e para as universidades, eles começaram as mudanças ideológicas que mudaram a cultura também. A cultura do mundo. Começou nos Estados Unidos e foi para o mundo. Então, como consequência disso, você vai para o Japão, você vai para a Austrália, você vai para a Alemanha, você vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, é o mesmo discurso. Isso não é aleatório, isso é resultado de uma agenda de hegemonia. Por isso que você hoje vê todas as universidades. Um camarada que tem um viés mais conservador, ele não encontra um professor para defender, para ajudá-lo, para ser orientador na tese dele. Você não vai ver uma pessoa de direita sendo professor universitário nos jornais, nas televisões. É só gente progressista. Por quê? Porque esta é uma agenda propositiva que começou com a visão da escola de Frankfurt, do marxismo cultural, da guerra cultural, e isso é irrevogável, não volta mais. Agora, enquanto isso, nós que somos conservadores, sobretudo cremos na visão judaico-cristã, a gente está lutando. E nós temos vitórias pontuais e o povo está sendo salvo. Por que nós... Olha, eu vou te dizer uma coisa assim... Pastor, a tua visão apocalíptica é pessimista? Não. Porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, ela será vencedora. E ela será vencedora até o fim. Agora, amém, nós sabemos que ele está preparando o mundo e o mundo vai rejeitar. A Bíblia diz que quando as duas testemunhas morrerem em praça pública, o mundo vai celebrar, trocar presente. Por quê? Porque as pessoas não querem gente pregando a mensagem de Cristo. As pessoas não querem ouvir um discurso de Deus fez isso, ou aquilo. Não. As pessoas querem, tudo vale, todo tipo de amor vale a pena, entendeu? Tudo que eles querem é tirar a visão judaico-cristã do mundo. E nós estamos caminhando para responder esse viés aí da Agenda 2030 para o politicamente incorreto. E o politicamente incorreto no futuro será uma visão religiosa radical. As pessoas não poderão ser radicais. Eu tenho que aceitar o que você crê e as pessoas vão ter que crer num Deus sincretista. Então vai ter um pouco de budismo, um pouco de muçulmano, um pouco de judaísmo, de cristianismo. Mas a gente tem duas coisas, pastor. Uma coisa é você aceitar as outras religiões, que eu acho ok, tá certo, okay, né? Não posso discriminar uma pessoa. Tem que respeitar. E a outra coisa que você está falando é você ser obrigado a seguir outra religião? Não, as pessoas não poderão adorar de uma outra maneira que não seja aquela. Então, é isso. Vai caminhar para isso? Vai caminhar para isso. Vai ter uma religião única. Mas a agenda hoje não é, segundo vocês estão falando, exatamente o contrário, que é de pode tudo, adorem, cada um tem sua religião. Menos uma religião que fale que só tem um caminho. Ah, entendi. Quando você não disser, pode seguir uma religião... Só tem 3 religiões. Se você disser que só apresentam... tem Jesus que é o caminho, o cara vai fazer. Hoje você nos Estados Unidos você não pode dizer Merry Christmas. Por quê? Porque você pode ofender o judeu, o muçulmano, você tem que dizer Happy Holidays. Entendi. Boas festas. Não, isso é parte dessa agenda que a gente está falando, a Agenda 30. Eles estão tirando cada vez mais tudo que era, vamos dizer, base da cultura americana, que fez dos Estados Unidos a maior nação do mundo. Sim. Eles estão querendo destruir. Então, isso é uma coisa que está caminhando para o mundo. Olha, hoje em dia, essa coisa de linguagem neutra, etc. Isso tudo é para dizer o seguinte, olha, tudo que a Bíblia diz, Deus fez homem, mulher, tudo acabou, não pode mais. Sim.
O futuro será assim. Olha, pense também nas cortes de justiça, no sistema de justiça, porque eles não agem só na narrativa, num viés ideológico. Aqui, na cuspição, na falácia. Não. As leis estão sendo formuladas para isso, para justamente dar respaldo. Olha, se a gente tem publicação, está no site da Suprema Corte do Brasil. A Suprema Corte do Brasil está integralmente comprometida com a Agenda 30 da ONU. Então, quer dizer, o que vem de cima para baixo toca todas as outras cortes de justiça. Só que tem um detalhe. Essa agenda da sustentabilidade, ou essa narrativa da sustentabilidade, é uma grande hipocrisia. Se vocês pensarem aqui, quais são hoje os grandes nomes do meio ambiente, os defensores da Amazônia no mundo? Você vai estar aí de DiCaprio logo de cara, você vai falar de algumas personalidades no Brasil. E os caras são os maiores hipócritas. Se você olhar, por exemplo... Cara, no jatinho dele ele queima mais cara, tonelada. Vamos parar de palhaçada, né, meus amigos? Se a gente desse desse uma conferida no evento que teve de Glasgow, foi a última reunião do clima, o cardápio dos caras ali regrada com proteína animal. Então, quer dizer, para eles comerem a vaca não solta pum e não arrota, não libera então metano, é só para mim? É só pra gente aqui? Então, quer dizer, a gente tem que comer soja, se entupir de isoflavona. E eles lá podem comer a proteína animal deles bonitinho, um filezinho lindo. Então, essa narrativa é exatamente para impor uma ideia e nisso você empurrar a sociedade para essa transformação. Só que pensa o seguinte... Então, a relação da Agenda 2030 com o Apocalipse é... Total. Não, é real, porque está ligado à nova ordem mundial. É a nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é você terminar... é você terminar com toda a ordem política, econômica, ideológica, núcleo espiritual... familiar... Núcleo familiar e começar algo novo. Os New Agers, da nova era, eles diziam, vamos terminar com a era de peixes e vamos entrar na era de aquários. Exato. Os que são da área ideológica, filosófica, chamam isso de quê? De pós-modernismo ou de época pós-cristianismo, entendeu? Que é o quê? O Nietzsche, ele morreu no ano de 1900. Ele disse, olha, o século XX vai ser o século mais sangrento porque Deus está morto e nós o matamos. Ele teve a genialidade para perceber que quando você tira da equação um Deus supremo que tem o certo e o errado, o bom e o mal, você deixa o mundo à mercê de indivíduos que fazem o que quer por si mesmos. E esse tipo de coisa é tudo uma agenda vindo de todos os lados para destruir a visão judaico-cristã. E aí o que acontece? Eles vão implantar, em nome de uma sustentabilidade, em nome de você viver em paz com o seu semelhante, uma mensagem em todos os sentidos em que cada um pode ser aceito e deve crer num Deus que não fira os outros. E aí nós vamos ser proibidos de falar que Jesus é o único caminho. Porque isso vai ser uma linguagem absolutamente preconceituosa. Ofensiva. Etc. É o futuro, entendeu? Eu creio que nós não vamos estar aqui mais. Ele crê que vamos. De qualquer forma, nós temos que nos preparar. Porque agora, ele falou uma coisa muito importante no começo, que eu acho que é muito interessante a gente ressaltar. Por que Jesus falou de todos esses sinais? Primeiro, para que nós que somos dele soubéssemos e nos preparássemos. Tá chegando a hora. Olha lá, os sinais que estão acontecendo. Agora, Vilela, não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais, porque quem subir no muro, o muro tem um lado. E o muro é o lado das trevas. As pessoas, elas vão ter que escolher um lado. Eu, por exemplo, não tenho usado de forma alguma as minhas mídias para falar de política, porque Deus falou comigo, fale de Cristo. Não discuta política, certo, errado, direita, esquerda, eu não entro nessa. O meu chamado é falar de Jesus, porque para mim é Jesus que é a resposta para o mundo. Agora, se você perguntar, você se posiciona nas questões das lutas ideológicas? Com certeza. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos eles vão chamar o certo de errado e o errado de certo. Então nós temos que lutar por essas coisas. Agora, preparar as pessoas, porque ninguém sabe o dia e a hora, mas os sinais estão aí. Exato. Quem tiver ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja... Quando a gente parou, vocês iam começar a falar sobre os sinais. Que bom que você voltou nisso aí. E aí? Da conjuntura lá de... Existe um acordo? Existe hoje uma sinalização? Sim, existe.
2020, o Donald Trump, inclusive o Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump, né, casado com a Ivanka, o Jared Kushner, que algumas pessoas nutrem uma expectativa dele ser um possível candidato a esse anticristo, a esse líder, porque ele é um judeu cabalista, né, que converteu a esposa ao cabalismo também, ao judaísmo. As pessoas nutrem essa expectativa. Eu não nutro essa expectativa, pois ela também não, né? Somos Aliás, ele uníssono. não tem nenhum perfil. Não tem nenhum perfil. As pessoas ficam iludidas O perfil do nisso. anticristo é bocudo, misógino, Sim, sim. entendeu? Um cara blasfemo. Ele é um cara Recatado. Tá. não faz tipo. Aí o Jared Kushner, junto com uma equipe já de judeu, Friedman, etc., que já trabalham com Israel, com diplomacia e etc., formaram uma equipe, e o Jared Kushner, eu citei ele porque ele está lançando um livro agora, citando os detalhes do acordo de paz. O Donald Trump visando a paz, e o livro do Jared Kushner, que saiu uma prévia, fala sobre isso, a paz para palestinos e israelenses. Eles costuraram um acordo entre Israel e os árabes, que eles chamaram Acordo de Abraão. São os descendentes de Abraão. Abraão teve um primeiro filho, porque sua esposa não poderia gerar, Sara não poderia gerar, era estéril, mas havia uma promessa de Deus sobre Abraão e Sara, sobre o casal, que eles serão pais de multidões, etc. Mas teve um primeiro filho, né? E desse primeiro filho vieram Ismael, né? Filho de Agar com Abraão, né, que foi expulsa de casa, junto com Ismael e Agar saíram, Agar egípcia, etc. Deram origem aos árabes. Né? Então eles são primos, eles estão ligados. Né? No decorrer da história sempre brigaram, mas são primos. Donald Trump, junto com essa equipe de judeus e também de norte-americanos, criaram uma cúpula de socorro econômico, cooperação econômica, estratégia de diplomacia, de troca, de política, e para estabelecer uma paz com Israel e os países árabes. Eles chamaram de Acordo de Paz de Abraão. Da família Abraão. Da família abraâmica. Tem lá em Abu Dhabi, tem um lugar onde eles estão construindo isso aí. Os 3 monumentos do Crislã, entendeu? Uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. E uma sinagoga. Já está lá, está sendo levantado já. Sim. O que acontece? A visão desse Acordo de Abraão, que foi estabelecido em 2020, lá em setembro de 2020, foi assinado ali no jardim, né, dali da Casa Branca, foi assinado o acordo do Donald Trump, simbolizando os Estados Unidos, que é o intermediador, o articulador desse acordo, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão. Depois veio Marrocos e outros países estão entrando aí. O Biden agora sinalizou, na necessidade de criar uma mini OTAN, ele está trazendo a Arábia Saudita, que é um regime muito escuso. Um parêntese aqui. Tudo que acontece no mundo espiritual tem um paralelo no mundo físico. Por que hoje esses países que fazem parte da Liga Árabe e historicamente são inimigos de Israel estão dispostos a isso? Porque hoje a maior ameaça que tem no Oriente Médio se chama Irã. Persas. E os iranianos são xiitas. Uhum. E a Arábia Saudita é sunita. Os iranianos odeiam mais os sauditas do que eles odeiam os judeus. Ah, é? Então, a Arábia Saudita, que historicamente sempre teve aliança com os Estados Unidos, agora se dispôs a intermediar, embora eles ainda não entraram, mas já são eles que estão por detrás. Sim. Então, os Emirados Árabes entraram, entendeu? Hoje você já tem avião de Israel para Dubai, de Dubai para Israel, entendeu? Então, para Bahrein, todos esses, para Sudão, como é que você podia imaginar? Marrocos. Por quê? Porque eles estão preocupados com o Irã, que está crescendo, inclusive está muito pertinho. Eles nunca falaram, mas agora já falaram. Nós estamos a 2 segundos de ter uma bomba atômica. Por isso que eu estou falando. Sabe o gato subiu do telhado? Tá tudo quanto é gato, tá subindo no telhado. Então, humanamente falando, é por isso que esse acordo está sendo alinhavado. Mas espiritualmente falando, nós sabemos que esse acordo que vai literalmente selar o início da grande tribulação. Mas um detalhe. Mas não é só ele, né? São outros sinais. Não, então, aí que é legal, não é só ele. O Templo de Salomão, não é? Não. O Templo de Salomão só vai ser reconstruído na grande tribulação. Ah, é? Tá. O detalhe desse acordo é o seguinte: as pessoas falavam assim, o Laranjão, o Donald Trump, falou assim, o que quer se eleger?
Mas claro, qualquer político faz qualquer coisa para se eleger. Ele está pensando na manutenção do mandato, né? Na visão política ideológica, é óbvio. Mas esse acordo foi de uma envergadura tão grande porque colocou Israel em uma evidência escatológica que em nenhum momento nós tínhamos. Colocou Israel numa posição de destaque, porque os Estados Unidos sempre utilizaram Israel na sua geopolítica portuária. É muito importante ali. Nos não estreitos... só por isso, porque ele não tinha ninguém como um aliado que pudesse ter uma resistência contra as nações árabes. Essa ordem antiga do Oriente Médio. A posição geográfica de Israel é essencial. Por quê? Porque a Arábia Saudita, embora tenha muitos acordos comerciais, na hora do pau, do vamos ver, eles vão ficar do lado dos árabes. Claro, como sempre fizeram. Israel é a única nação democrática no Oriente Médio. Então, por isso, os americanos protegem Israel, mas têm em Israel o principal aliado para segurar, sabe, aquele ambiente que é uma bomba pronta para estourar. Uma bomba relógio. E o interessante é que esse acordo de paz veio lá a priori com Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos, mas... Tem umas 3 semanas, o Biden anunciou uma espécie de criação de uma mini-OTAN, como se fosse uma mini-OTAN. Coisa que ele está tentando fazer aqui com o Brasil, que ele precisa. Sabe que o Brasil aqui é uma ilha, isolado por comunistas, o regime socialista, etc. Isso que você falou também, eu queria fazer uma observação. Não pensem os progressistas que o Biden vai ficar do lado esquerdo aqui. Não, ele não vai. Ele não pode. Claro ele não que pode. Ele não pode. Porque o Brasil é o único que segura a esquerda. Os Estados Unidos, mesmo o Biden, fala que ele é de esquerda nada. Ele, obviamente, ele é democrata, na questão dos costumes, ele é progressista, mas eles são capitalistas. Mas é claro, os negócios dele e do filho. E o Brasil, um país continental, se o Brasil vira pro outro lado... Que é isso? Olha aí que o Brasil está cercado, a China está comprando tudo, pô. A China comprou a geração de energia da América Latina, cara. É isso que nos dá alguma esperança por um tempo, entendeu? Então. Porque eles vão, se tiver que entrar aqui para impedir, eles entram. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário e que Deus abençoe você, a sua casa e até o próximo vídeo. Com curso de bacharel em teologia com 3 diplomas, você recebe uma formação completa, mesmo que nunca tenha estudado teologia antes. Tudo online, no seu tempo e sem precisar sair de casa. Garanta já a sua vaga e viva seu chamado com excelência.